Boa tarde, gente. Voltando ao cronograma do evento, agora vai ocorrer a apresentação dos alunos. 4 alunos, 3 graduandos e um mestrando aqui da universidade vão apresentar seus trabalhos, né? O primeiro a iniciar a atividade da apresentação será o Felipe Fonseca, amigo nosso, que vai falar sobre física computacional, né? Felipe. Boa tarde, gente. Então, vamos começar essa palestra, essa apresentação dos alunos falando sobre física computacional. A maioria de vocês aqui já fez essa matéria aqui no Instituto, já passou pelas terríveis mãos do nosso amado professor Aníbal, né? Então já tem uma ideia mais ou menos de como tem que puxar o saco, né? Tem vaga, né? Então você já tem uma ideia ou vaga ou incorreta do que é um pouquinho sobre física computacional. Bom, nessa palestra aqui nós vamos falar vamos abordar esses pontos aí. O que havia antes da computação, como se fazia o desenvolvimento das ideias, como desenvolveu-se a computação, o que é feito hoje nessa área, benefícios e contratempos da física computacional, o que se faz no futuro e o que nós temos aqui na UERJ, nessa área de física computacional. Então vamos embarcar nesse mundo. Bom, o que havia antes dos computadores? Hoje o computador para a gente não consegue viver sem, né? Especialmente acerca da internet. Então, o celular, que é um mini computador, se você for olhar de maneira geral, celular, notebook, computador em casa, você não consegue viver sem. Hoje todo mundo tem e-mail, né, que foi criado por causa do computador. Então, o computador está imerso na vida de todas as pessoas que têm contato com tecnologia. Mas e quando não havia isso? Como é que se fazia? Então, os avanços científicos demoravam muito tempo, pois não era simples e muitas vezes nem era possível, talvez, confirmar teorias criadas por experiências, porque não havia recursos para se fazê-las. Ou seja, todo conhecimento feito de maneira empírica ou conhecimento teórico não era possível confirmar com experiência, porque não tinha recurso total para se fazer esse tipo de confirmação teórica, né? O cara faz uma teoria, aí quer ver se essa teoria é válida, tem que fazer o que? Experimento. O conhecimento é baseado em teoria e experimento. Você parte da teoria, a teoria é bacana, agora vamos confirmar com o experimento. Não tem como, porque não tem como fazer experimento, não tem tecnologia suficiente. Então por isso que naquela época, quando você ouve falar hoje em calórico, em éter, que são elementos que totalmente não existem, totalmente absurdos hoje na ideia do físico, na época era plausível, por quê? Porque não tinha evolução tecnológica possível para se confirmar se existia ou se não existia. Então, os físicos da época fundamentavam as suas teorias em observações aproximadas, que muitas vezes eram incorretas, né? Por conta dessa falta de tecnologia. E aí você pode considerar que a primeira máquina voltada para a facilitação e a resolução de lógica de cálculos matemáticos foi o ábaco, já usado em 2400 a.C. na China. Porque o valor do físico, especialmente físico experimental, é calculado e medido por meio de resultados numéricos. Porque tudo na física, você faz a prova e você tem que confirmar com contas, com análise de dados, para saber se aquilo tudo é válido. Então, para você conseguir fazer esse cálculo, para você conseguir produzir resultados, produzir dados, você tem que fazer cálculos. E se você fizer operações na mão, operações no papel, demora muito. E operações que muitas vezes nem se resolvem. E, para se facilitar isso, primeiro veio o cálculo. Já depois de Cristo, a máquina mais famosa criada na época foi a máquina de calcular, Pascaline, criada por Blaise Pascal em 1642. Era uma caixa, tem a foto logo depois, e essa máquina fazia adição e subtração em pouco tempo, inclusive com decimais. Pascal criou essa máquina quando era jovem, quando tinha perto de 20 anos, em homenagem ao seu pai, que trabalhava na companhia de impostos do governo francês, né? E está aí a máquina de Pascal. Ele usava algumas engrenagens, e essas engrenagens, dependendo de como você orientava elas faziam essa subtração, soma, e inclusive com decimais, e apareceu o resultado ali. Então a primeira máquina famosa foi essa, embora existam muitas outras até antes de Pascal.
Depois de muito tempo, e claro com a computação evoluindo, mesmo que a ciência da computação ainda não havia sido reconhecida efetivo, computadores ainda não existiam na época, por isso não existia ciência, o maior passo para a evolução da computação foi a construção do pioneiro ENIAC, em 1946, na Universidade da Pensilvânia, em nome do Exército Americano. ENIAC significa calculador automático de números e calculador também de integrais. Então, o Exército mandou e ordenou e também orientou o pessoal a construir esse primeiro computador. Esse monstrengo de 24 metros, 27 toneladas e mais de 17 mil válvulas, certamente não seria bom ter em casa, tinha a capacidade de efetuar 5.000 operações por segundo. 5.000 operações matemáticas por segundo. Uma coisa absurda, né? Para fazer 5.000 operações por segundo, seria necessário 5.000 pessoas fazendo uma operação simples. Então, esse computador, já substituía 5.000 pessoas em matéria de cálculo. Então, já é uma coisa muito boa, né? A época, 1946, né? Esse computador era usado para cálculo do comportamento de balas de artilharia. Qual era a direção, qual era a velocidade inicial, o que devia fazer, qual o paquilato, como é que deveria se fazer a massa da bala, quanto o fator. Então, orientava-se tudo isso para você chegar nesse ponto. E aí está uma parte do ENIAC. Esse é um dos módulos do ENIAC. Simplesinho de você manusear, né? Aí são dois programadores do ENIAC e o ENIAC. Aí uma parte de um dos módulos dele, ali, as válvulas à esquerda, com os painéis de substituição e de análise de dados à direita, né? Os programadores ali do ENIAC. Então esse foi o primeiro computador efetivo e mais reconhecido. Existiam outros antes, por exemplo, o SUSE fez, um alemão, conseguiu também fazer um computador antes. Já desenvolvimento inicial, entre aspas, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Hoje em dia o mundo virtual ficou muito mais rápido. Pequenos processadores processam bilhões e muitas vezes bilhões de instruções por segundo. Então, para a gente comparar com o ENIAC, o desenvolvimento tecnológico de 46, da década de 40, né, para cá, até 2010, vamos ver uma comparação de dados, uma tabela comparando o chamado FLOPS. FLOPS é uma medida de performance de processadores, significa Float Points Operations per Second, operações de pontos flutuantes. Pontos flutuantes, já sabemos que é um número real, ou seja, um número que tem decimal. Então, vamos à tabelinha. Lá em cima, o primeiro processador, o primeiro computador, que é o ENIAC, ele fazia 5.000 operações por segundo. Então, ele tinha um flop de 5.000. Alguns anos depois, em 2000, o Pentium 4, né, que muitos de vocês conhecem, já fazia 459 milhões de operações por segundo. 450, um computador de casa, vocês têm 400 em média, 459 milhões. O Celeron de 2008, o 585, fazia 1 bilhão de operações por segundo. O Core 2 Duo faz 3 bilhões, o Phenom 2 X3, 4 bilhões, o Core i5, 9 bilhões, o Phenom 2 Hexacore, foi lançado esse ano, faz 11 bilhões de operações em um segundo. 11 bilhões de operações. Algumas empresas, algumas instituições também fazem uma união de processadores, fazem hacks de computador, rede, tudo ligado em rede para favorecerem o cálculo. Então nós temos alguns nomes ali. O Polaris, que foi criado em 2007 pela IBM, que é um computador que ainda existe, faz 1 trilhão de operações por segundo. 1 trilhão de operações matemáticas por segundo. O Blue Gene, 500 bilhões, 500 trilhões. O Roadrunner, 1 quadrilhão de operações por segundo. O Cray Jaguar, 1 bilhão, 1 quadrilhão, 750 trilhões. E o mais rápido até o momento, Tianhe primeiro na China, faz 2 quadrilhões e 500 trilhões de operações em um segundo. Comparado com o ENIAC, aumentou um pouquinho, né? E um pouquinho mais na frente, temos o Pleiades, que já está sendo construído, vai ser lançado em 2012, que vai fazer 10 quadrilhões de operações no segundo. A IBM planeja fazer um computador até 2020 que fará 1 quintilhão de operações por segundo. E até 2030 uma empresa de computação fez um projeto com alguns levantamentos e estima que até 2030 nós já vamos ter tecnologia suficiente para produzir computadores que farão até 1 sextilhão de operações por segundo. Então, dos 5.000 iniciais em 46 até 2030, 1 sextilhão de operações matemáticas por segundo. Então, comparado
a isso seria um grande avanço a produção e o uso do computador aplicado à física. Especialmente para quê? Produção de resultados. Produção de experiências ou simulação de experiências. É aí que nós vamos chegar. Você pode usar o computador, como é usado desde a época, para você produzir sistemas simulados de maneira que reproduzam ao máximo, da maneira mais fiel possível, um sistema real. Ou seja, então você pode, por exemplo, tirando aí velocidade, movimento, cinemática, dinâmica, qualquer coisa relacionada a isso, você pode produzir um sistema de maneira simulada que reproduza, por exemplo, um carro andando no tiro de uma bala, como o pessoal da ENIAC fazia, ou mecânica de meio contínua, a parte do fluido, ou qualquer outra coisa que você queira trabalhar, você pode criar um sistema virtual, de maneira simulada, que reproduza ao máximo possível as observações reais. Então, quando não se pode fazer uma experiência, por algum motivo, ou por falta de recurso, ou por falta de conhecimento adequado, ou por falta de equipamento, ou por falta de instrumento para coletar dados, geralmente toma-se mão do uso de simulação para você tentar ao máximo reproduzir esse sistema real, para tentar assim conseguir avançar um pouquinho no conhecimento em maneiras estimadas, já que você não tem observação da realidade, então você não pode confirmar se aquilo é ou não é verdade. Então, na nossa área, já que nós estamos falando de física, em que nós podemos usar a física computacional? Em que os computadores podem ser os nossos maiores aliados? Né? O professor doutor Alberto Santoro já falou aqui, falou lá embaixo, na terça-feira, sobre o CERN. Então, detectores do CERN, o próprio CERN em si, o LHC e tudo foi fundado e foi criado a partir de observações oriundas de simulações computacionais. Então, você pode usar a física computacional para construir aceleradores de partículas, para a orientação magnética, a orientação dos polos, tudo, a posição, se você botar aqui será melhor, se você botar ali será que é mais efetivo, a posicionamento de tudo. Então, tudo isso pode ser usado de maneira simulada. Antes de você gastar dinheiro produzindo, você pode gastar dinheiro, muito menos dinheiro, simulando para saber se aquilo dará certo ou não. Funcionará de maneira que a pessoa quer, que a pessoa que está construindo o acelerador deseja ou não. Talvez você pode botar um equipamento em tal lugar, mas seria melhor se você tivesse posto lá, mas em outro lugar. Mas por não fazer a simulação antes, você vai perder tempo, perder dinheiro, perder recursos por conta disso. E ainda assim, hoje em dia, usa-se os computadores para desenvolvimento na astrofísica, a parte da observação do cosmos, mecânica de fluidos, física do plasma, física do estado sólido, física da matéria condensada, entre muitas outras áreas da física. Tá? Isso aí é apenas uma parte. E como a computação foi desenvolvida especialmente na maneira matemática, até porque o computador não conhece. Sabia que o computador não conhece o número 2? Hoje em dia o computador ainda não conhece o número 2. O computador se conhece o número 1 ou o número 0. Uma letra de computação, por exemplo, aquele primeiro lá, ele é feito por 1 bit. Um byte. E um byte é composto por 8 bits. 8 posições de 1 e 0. É 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. Então, combinações de 1 e 0 formam aquela letra U. O computador reconhece e entende aquilo como 1. Essa imagem de fundo também é uma união de bits. Bits ordenados produzem essa imagem de fundo. Ou seja, o computador só entende 1 ou 0. Então, o computador já partiu, a natureza do computador já é numérica. Então, nada melhor do que usar também os computadores para a solução de sistemas matemáticos. Como aqui já foi dito pela UEM, hoje em dia está muito computacional hoje, né? Hoje o professor Luiz já falou sobre a parte de computação algébrica e equações diferenciais. Então nós temos aí, você pode usar o computador para a solução de equações diferenciais, para a parte de cálculo diferencial integral, para métodos isotráticos, que é a simulação de Monte Carlo, que é a simulação através de números aleatórios, de procedimentos aleatórios, e análise numérica. Certo? Então, no computador você pode fazer tudo isso usando do computador. E para a física computacional? Qual é a real utilização da física computacional de maneira geral? É capacitar a construção de um modelo que simule. É bom focar essa palavra. Porque hoje em dia, com a evolução do computador, conforme eu já disse, tem dado o status de realidade a sistemas simulados. Não é verdade. Por mais que o programa que simule uma coisa seja absolutamente quase perfeito, a observação da realidade ainda é diferente da observação da simulação. Então, um procedimento computacional, um procedimento de simulação computacional é bom.
porque ajuda muito, mas não é o real. Aproxima-se da realidade, mas ainda não é. Então, o sistema computacional ele simula uma solução do problema em apreço usando códigos computacionais expressos em uma linguagem de programação que representam modelos matemáticos, algoritmos capazes de solucionar esse problema. Então, para exemplificar, vamos ver um exemplo, apesar da semana ser da física, né, vamos ver um pouquinho acerca da engenharia, uma parte mais prática disso aí. Vamos lá. Então, vamos a um problema aqui. Uma fabricante de aviões quer produzir novos aviões que economizem mais combustível. Para isso, a partir de conceitos teóricos da física, a partir de fluidos, essa companhia idealizou um componente externo preso à asa da aeronave que cumpriria o intento, redução de consumo de combustível. Infelizmente, a mesma não dispõe de tempo e de recursos para produzir uma miniatura da aeronave e testá-la em um túnel de vento, que inclusive também envolve computadores, né? Como testar a real eficácia da peça, visando o máximo de rendimento? Olha, com a simulação computacional. Então você pode produzir um programa que simule o comportamento de uma asa, o comportamento de uma asa em face do ar, em face de uma asa em voo, e analisar todos os movimentos, todo o movimento do ar em volta. Se o ar ele comporta assim, se a asa for maior, comporta-se assim, se esse equipamento for menor, ele vai se comportar de um jeito, a fim de buscar o máximo rendimento. Então, um programador usando uma plataforma qualquer produz um programa onde simula um fluxo de ar correndo na ponta da asa e altera a geometria dessa peça proposta visando a máxima eficiência. Isso, quando imposto em testes reais, funciona com uma excelente aproximação em comparação aos resultados obtidos na simulação. Isso foi feito na Boeing e a Boeing assim criou o Winglet. Tudo isso veio a partir de observações computacionais. Certo? Então, como é que funciona rapidamente o Winglet? Na ponta de uma asa, como é que uma asa funciona? Quando a asa encara o vento, de frente do vento, há uma divisão do ar, do escoamento do ar, né? Então, o ar em cima da asa, ele passa com uma menor velocidade do que embaixo da asa. Ele passa, apesar de se encontrarem juntos, ele passa com uma maior velocidade em cima do que embaixo. Porque a parte de cima da asa é maior, mais longa do que a parte de baixo da asa. E como elas têm que se encontrar juntas, no bordo de fuga, na parte de trás da asa, então essa parte de cima tem que percorrer com maior velocidade do que a parte de baixo. Com essa diferença de velocidade, envolve uma diferença de pressão. E onde existe uma diferença de pressão, existe o quê? A produção de uma força, né? No caso que a força, quando você tem, por exemplo, elementos, uma bola cheia, um balão cheio, uma bexiga, e tem a pressão interna muito maior que a externa, então, quando você libera o ar, libera a válvula, o ar tende a sair. Por quê? Produz essa força visando a equalização da pressão. Então, essa diferença de pressão produz uma força que é chamada força de sustentação, que anula o peso, e assim a aeronave voa. O que acontece? Na ponta da asa, o ar que está ali na ponta da asa, aqui na ponta da asa, ele tende a ir para cima. Ele tende a ir de baixo para cima. Então ele cria um movimento circular aqui, chamado de turbinamento, de vórtice, e uma parte daqui, no caso a ponta da asa, ela não consegue produzir sustentação, porque todo o ar que está aqui, ele tem essa propensão de ir para cima. Então a asa, parte da asa não produz, ela é morta, digamos assim, não produz sustentação, não produz o voo da aeronave. Então, a partir dessa ideia de Bernoulli e tudo, das teorias de escoamento e da simulação computacional como está em prática, produziu essa extensão aqui da asa, porque no caso o ar que está aqui embaixo forçaria a ir para cima da asa lá em cima. Ele teria que, até o final da asa aqui, tudo isso aqui seria usado para sustentação. Aí essas perdas de turbinamento seriam só lá na ponta. O que a asa então criaria mais sustentação, seria necessário menos força do motor, menos velocidade, para você manter a nave voando, e economizaria combustível. Cada voo economiza 6% de combustível graças a esses equipamentos que foram construídos por simulação computacional. Certo? Então, benefícios e contratempos. Toda ciência, ou toda análise científica, ou todo equipamento ou tese para você usar em apreço de uma ciência, tem o seu benefício e tem o seu contratempo. Vamos lá. Deveras, um sistema computacional de simulação tem mais benefícios que contratempos. Óbvio, que ajuda na produção experimental. De forma geral, os benefícios são fácil criação, baixíssimos custos,
aproximação confiável, dependendo do modelo de simulação empregado, e simples mudanças de condições externas na simulação. Por exemplo, se você for construir um programa que simule o lançamento de uma bala, você pode analisar esse programa com ar, no vácuo, no ar ou no vácuo, se a massa da bala for maior, então o tiro vai ser menor, vai ser de mais curto alcance. Se a gravidade for diferente, se a topografia da Terra, já que ela é redonda, então se o tiro for muito longo, tem uma diferença também nesse alcance. Então você pode fazer isso tudo, analisar isso tudo, todas essas aproximações, com um programa. E não reproduzir experiências. Vamos agora ir lá para o Polo Norte, para saber se o tiro é mais longe. Agora vamos para o Polo Sul, vamos no Equador, vamos agora atirar na Lua, já que a gravidade lá é mais fraca. Então não tem condições de fazer isso na prática. Então, com computadores você consegue fazer isso. Mas os contratempos também nós temos. Quais são os contratempos mais efetivos no uso do sistema computacional? Os mais difíceis são edifício de construção e edifício de utilização. A maioria das pessoas, quando chegou aqui, não conhecia nada de construção de um programa em linguagem computacional. E ainda muitos, mesmo depois de terem feito física computacional, também não sabem. Né? Fizeram física computacional, não sabe. Quer fazer um programinha, não sabe. Por quê? É um pouco difícil de você fazer. É um pouco difícil porque envolve técnicas, envolve conhecimentos especializados que nós não temos. Né? E a difícil utilização. Se eu produzir um programa que faça todo o arco da velha e der um programa, por exemplo, para o Zé, que não acompanhou essa produção de programa comigo, ele falou, como é que eu vou usar essa porcaria aqui? Eu não sei. O que eu posso fazer com isso? Se eu quero usar isso aqui, como é que eu vou fazer? Então ele vai ter que estudar primeiro como funciona o programa para depois usar. Então isso pode ser um contratempo tanto da parte da construção, que é difícil, porque envolve conhecimento especializado, quanto na parte de utilização, porque um usuário que não tenha construído o modelo deve estudá-lo antes para poder usá-lo depois. Né? É um pouco complicado isso aí. Mas todo contratempo é para ser contornado. E qual é o futuro acerca disso? Indubitavelmente, a física computacional é de maior crescimento na parte da física devido à atual evolução tecnológica. Se já tem pouco menos de 20 anos, os computadores já pensam em fazer 1 sextilhão de pontas por segundo, então a evolução da física computacional deve acompanhar essa natural evolução da tecnologia. Devido à indisponibilidade de produção das aplicações experimentais, recorre-se à simulação, que quase sempre funciona bem para estimativas a serem obtidas quando o real experimento ele for feito. Então, essa é uma área em plena expansão e, infelizmente, existem poucos especialistas formados nela por ser difícil de você conceber um projeto desse tipo. E agora, puxando essa sardinha para o nosso lado, que nós temos aqui na UERJ. O DEFAT, o Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica, hoje dispõe do curso de Física Computacional A, que vocês conhecem, onde o aluno aprende a resolver problemas físicos e matemáticos usando, além da lógica de programação, a linguagem de programação Fortran, fundamental para o pontapé inicial nesse mundo. Isso é uma linguagem de fácil aprendizado. Né? O curso é composto por teoria, onde aprende-se a teoria da computação e a programação em sala de aula. No laboratório, já que o Instituto de Física dispõe de 2 laboratórios, o 3053F e o 3024B, a aplicação da teoria usando a linguagem Fortran, onde aprende-se os fundamentos da linguagem, que são a sintaxe e a palavra-chave, as estruturas, que são as estruturas de decisão, estruturas de controle e a estrutura de iteração, de repetição, elementos de programa, módulo, função e subrotina. Nós estudamos ainda assim, no futuro próximo, assim como o professor Luiz Fernando aqui no nosso departamento, ele planeja criar, na palestra dele falou sobre a questão da eletrônica, que planeja buscar uma integração da eletrônica aqui no Instituto. Nós também visamos fazer, no futuro próximo, uma integração da física computacional, do departamento de física aplicada e termodinâmica, com outros departamentos que têm matérias que dispõem de laboratório. Estrutura da matéria, eletricidade e magnetismo, mecânica física, que tem laboratório, para vocês fazerem, no futuro, análise de dados e produção de resultados usando o Fortran, usando estruturas computacionais. Ao invés de você fazer uma coisa, análise, por exemplo, ajuste linear, fazendo na mão, perder tempo fazendo isso, você pode fazer um programa que faça isso. Ele tem um conjunto de dados e já faz o ajuste linear. Então, nós estamos no futuro próximo estudando fazer essa integração. Mas porque existem detalhes burocráticos para isso aí
tudo para ser apoiado para você chegar no futuro e assim resolver esse problema. Tá certo, gente? Então, esse é um pouquinho sobre física computacional que eu tenho a falar. Agora sim, olha para aqui. Alguma dúvida? Um comentário, alguma coisa para se falar? Não? Eu já passei do meu tempo, então estou usando agora. Tudo certo, gente? Então, a próxima palestra vai ser pelo nosso amigo Osmar, para falar sobre um pouco de esporte, tá? Vocês que precisam fazer exercício, prestem atenção, certo?